O Corpo de Bombeiros confirmou então que um corpo feminino foi encontrado durante as buscas por Maria Deusdete Bezerra Ribeiro. As equipes então retomaram as buscas na manhã de hoje nas margens do Rio Pinheiros, que fica na região oeste da cidade, e esse trabalho está sendo realizado pelo Corpo de Bombeiros. A gente vai entrevistar então, vai conversar ao vivo nesse momento com a Tenente Olívia Perrone, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Tenente, bom dia, seja bem-vinda aqui à TMC. Olá, bom dia mais uma vez. A gente traz essa triste notícia, né? Infelizmente nós tivemos 2 óbitos decorrentes dessa inundação na Avenida Carlos Caldeira Filho, que foi no dia 16, na verdade. No dia 16, e aí o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas para encontrar esse casal. Logo no dia seguinte, no dia 17, por volta das 8 da manhã, foi encontrado um corpo do sexo masculino confirmado aí que pertencia ao casal reconhecido ali pelo filho. E aí o Corpo de Bombeiros continuou nas buscas até a data de hoje, quando por volta de 10h20 da manhã, foi encontrado um corpo feminino na altura do Autódromo de Interlagos, Rio Jurubatuba. E nesse momento, agora poucos minutos atrás, a filha acabou de reconhecer como sendo aí da Dona Maria. Então, infelizmente, 2 óbitos realmente confirmados por conta dessa enchente. E nossos pêsames, nossos sentimentos aí aos familiares. Então, no sábado, foi encontrado o corpo do marido dela, né? Eu tenho aqui o nome do marido dela, que é o Marcos da Mata Ribeiro, de 68 anos. E agora, então, você acaba de nos confirmar que o corpo encontrado hoje cedo, com as buscas do Corpo de Bombeiros, né, é da Maria Deusdete da Mata Ribeiro, de 67 anos, né? Onde exatamente o corpo dela foi encontrado? Olha, a altura do Autódromo de Interlagos, Rio Jurubatuba, né? Como é um local ali de mata no Rio, não consigo te passar um numeral exato, mas verificando pelo mapa, é possível ali, próximo ao Autódromo de Interlagos, no interior do Rio Jurubatuba, mais ou menos naquela região ali. Tenente, então, para deixar ainda mais claro ao nosso ouvinte aqui do 100.1, esse trabalho foi feito pelo Corpo de Bombeiros desde ali da última sexta-feira, dia 16, e ao longo de todo o final de semana vocês estavam exatamente trabalhando, verificando essas ocorrências. Isso, exatamente, né? Nós fizemos buscas todos esses dias. O corpo do marido a gente conseguiu achar já no sábado, porém estava pendente ainda a gente dar esse retorno para os familiares referentes à Dona Maria. E o veículo, no caso, ainda também não foi encontrado. E por que demorou para encontrar o corpo da senhora? Quais foram as condições enfrentadas pelas equipes durante as buscas? Bom, quando tem uma enchente, quando a gente realmente tem o desaparecimento, é imprevisível qual o segmento, qual o caminho que essas vítimas podem tomar. Pode ser que aconteça, como no caso do marido, que ele fique preso em algum enrosco, que ele não se afaste tanto ali do local inicial da ocorrência. Mas, com a força da água, nada impede que um corpo, que uma vítima, ela seja arrastada durante muitos metros, durante quilômetros. Então, o que é mais difícil é imprevisível, né? Onde essas vítimas elas podem ser levadas. Então, o Corpo de Bombeiros, a gente trabalha com a hipótese do segmento do rio. Então, se ele for para aquela direção, se ele deságua em um córrego ou um rio maior, a gente vai seguindo o fluxo e buscando, né, tanto no interior da água, como também ali em volta, para ver se ele pode ter ficado emborcado em alguma margem. Mas a dificuldade maior realmente é porque é imprevisível, né? Como a gente viu, o marido foi encontrado bem próximo do local da ocorrência e ela foi encontrada assim a quilômetros. Então, realmente, a maior dificuldade é trabalhar com essa incerteza. E, Tenente, a gente inclusive chegou a noticiar ao longo da nossa programação aqui no TMC 360, também aqui no Paulista TMC, que um gabinete de crise foi até ativado pela Defesa Civil de São Paulo, porque existe a previsão de muitas chuvas ainda para as próximas horas, próximos dias também. Qual que é a orientação, então, que o Corpo de Bombeiros faz aos moradores dessas regiões próximas aos rios? Olha, a partir do momento que você recebeu ali um alerta da Defesa Civil no seu celular, ou se você sabe que você mora ou frequenta o local que é comum ter esse tipo de enchente, primeiro de tudo, verificou esse alerta da Defesa Civil, viu que a chuva começou, evite sair de casa e procure um local seguro. O que é um local seguro? Ou a sua própria casa, se for um local de risco, procure os andares superiores, ou se você estiver na rua, um local seguro seria um local de alvenaria, uma residência, um comércio. E de preferência um local um pouquinho mais alto, né? Se você tiver ali um mezanino ou um segundo andar, aí seria o ideal.
E também, caso você esteja no seu veículo, não ultrapasse nenhum ponto de enchente, mesmo que a água esteja baixa, porque a água ela sobe muito rápido. Então, se você começou a atravessar aquela avenida e a água estava baixa, quando você estiver no meio da avenida, a água já pode ter subido muito e aí você vai ficar sem saída. Então, não, viu que a água já está ali tomando o asfalto, não se arrisque. E caso você esteja no interior do seu carro, preso no trânsito, preso no congestionamento, saia do veículo e procure um local seguro. A gente pede, a gente sabe que é difícil, mas deixe ali o bem material um pouquinho de lado e procure preservar a sua vida. Então deixe o seu veículo, procure um comércio, uma residência próxima e se abrigue até a água baixar. E aí, como foi encontrado, então, o corpo dessa senhora que estava desaparecido? A gente está falando aí de força de enxurrada, né? Houve sinais de afogamento ou trauma, justamente porque, por conta da intensidade das águas, né? Da força da água. Como é que foi isso, tenente? Então, em relação à causa da morte, realmente só um exame profundo de perícia no IML que vai conseguir acusar se ela morreu primeiro, né, pelo trauma ou pelo afogamento. A gente não consegue ter essa informação para vocês do Corpo de Bombeiros, né? Realmente tem que ser feito um exame muito cuidadoso e muito profundo. Mas, como você mesmo disse, nesses casos, realmente o afogamento aconteceu, a gente só não sabe se realmente foi a primeira causa da morte ou não, realmente só a perícia para poder dizer com 100% de certeza. Tenente, muito obrigado então pela entrevista aqui à TMC. Uma última questão, né, uma dúvida, como que funciona o trabalho do Corpo de Bombeiros, né, nesse momento de janeiro, fevereiro também, a gente sabe que chove e chove muito aqui em São Paulo. Há um diálogo, né, conversas permanentes, por exemplo, com autoridades que fazem a previsão do tempo. Como que funciona o cotidiano de vocês nesse período? Sim, com certeza. Nós do Corpo de Bombeiros, nós acompanhamos também os alertas da Defesa Civil. Então, quando a gente sabe que já vem uma chuva se aproximando, a gente já deixa os nossos botes preparados para uma emergência e já deixa viaturas também preparadas com exclusivamente equipamentos de salvamento aquático. Então, quando a gente sabe que a chuva está se aproximando, todo o nosso equipamento disponível ali para atendimento de enchentes e alagamentos já fica totalmente preparado para que ao chamado a gente consiga sair o mais rápido possível e chegar até o local. Então a gente acompanha sim essas ocorrências sazonais, né? Nossas equipes elas são distribuídas aí de acordo com o maior empenho de ocorrências. Então nos locais que tem mais ocorrência, a gente aí disponibiliza maior quantidade de viaturas. Tá certo, Tenente Olívia Perrone, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua disponibilidade. Um ótimo trabalho para você. Bom dia.